Oi, meus queridos irmãos que têm acompanhado o estudo bíblico em Apocalipse já há algum tempo. Nós continuamos no capítulo 12. Deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo para acompanhar todo o estudo, mas antes nós vamos orar a Deus, porque só Ele pode nos dar o entendimento da sua própria palavra. Feche os seus olhos. Deus amado, nós te adoramos, Tu és Deus Todo-Poderoso. Nós temos visto no teu livro, particularmente no livro de Apocalipse, que o Senhor dirige a história, conduz todas as coisas, os eventos mais grandiosos e cada detalhe da nossa vida. Cada um de nós está nas tuas mãos. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus e não estamos à mercê dos governantes, das calamidades ao acaso, mas estamos nas tuas mãos. Nas mãos do Deus bondoso que dirige a história com um plano perfeito, sábio e bom. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor intervenha na nossa vida, ilumina-nos, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade e, ao mesmo tempo, intervenha também no nosso coração para amarmos a Tua vontade e que isso se externe na nossa vida para vivermos conforme ela, nos acomodando à Tua vontade boa, perfeita, nos amoldando aquilo que realmente é agradável a Ti. Que o Senhor assim dirija o nosso coração na segurança que a fé que brota da Tua palavra nos dá. Abençoa-nos assim enquanto estudamos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesta sessão, nós fomos levados a saber o que está por trás da perseguição da igreja por parte do mundo ímpio. A realidade espiritual que dirige este ódio contra o povo de Deus é o ódio de Satanás contra Cristo. De início, nós vemos que o dragão, a antiga serpente, se rebelou contra Deus, arrastou um grande número de anjos consigo, a expressão que encontramos é 1/3, e fez cair também o primeiro casal. Mas, ainda no Éden, Deus fez a promessa de que o descendente da mulher o feriria na sua cabeça. Assim como vimos na história da revelação, o maligno sempre esteve tentando matar o descendente prometido, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio ao mundo segundo a carne, no seu povo, simbolizado pela mulher que deu à luz ao filho varão. Depois de sua morte e ressurreição, ele subiu ao céu para o trono, de onde governa a história. A mulher, a igreja, vivendo no deserto, é sustentada por Deus durante todo o tempo até a volta de Cristo. Agora vamos olhar. Isso é o que a gente vê do capítulo 12 até o versículo 6 que estudamos anteriormente. Mas nós temos a seguir a expulsão do dragão. É o parágrafo que começa no versículo 7 e vai até o 12 e eu leio para os irmãos. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa é a segunda cena simbólica desta sessão.
trata do efeito do nascimento, expiação e ascensão de Jesus Cristo até o trono no céu. Eis a cena. Houve uma batalha, uma peleja no céu. O líder dos anjos de Deus, Miguel, é assim que Daniel chama no seu livro de príncipe 2 vezes e arcanjo 1 vez. Eles travaram luta, Miguel e os anjos, contra o dragão e os seus anjos, e os venceram. Nos versículos 7 e 8. O dragão e os seus anjos foram expulsos do céu e atirados para a terra. Versículo 9. Então ouviu uma grande voz do céu, João ouviu, sua grande proclamação explica esta cena da sua visão. Satanás perdeu o seu lugar no céu como acusador dos crentes, foi expulso e continua a nos acusar, o mesmo que nos acusa de dia e de noite. Afinal, seu nome é Diabo, em grego diabolos, quer dizer acusador. Mas não pode alegar qualquer injustiça nas suas acusações contra o crente, porque, como abre o versículo 10, veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. A expiação de Cristo foi cumprida. Ele ofereceu completa satisfação pelo pecado com a sua morte. A morte é a consequência do pecado e foi por isso o pagamento. E venceu-a, ressuscitando e ascendendo ao céu. Assim, os nossos irmãos, diz a voz do céu, venceram o acusador por causa do sangue do Cordeiro e do seu testemunho. Não resta mais acusação. Então ele não tem mais nenhum poder. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma acusação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei do que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso, os céus e os que nele habitam podem festejar, é o que vemos no versículo 12. Em consequência dessa derrota, de ter sido tirado o seu poder de acusação contra os nossos irmãos, o diabo se encheu de cólera, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Usando a expressão comum entre nós, seus dias estão contados. Esta é a segunda cena que já é explicada pela grande voz. A seguir, nós vemos a perseguição da mulher, que começa no versículo 13 até o final, versículo 17. O texto diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esta terceira cena simbólica dessa sessão traz o dragão, que, expulso do céu, passou a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão.
A sua intenção de destruir a mulher, na verdade, é mais uma fase da ira dele contra o seu filho, contra o filho da mulher. Mateus relata as palavras de Jesus do Sermão da Montanha, no capítulo 5, os versículos 11 e 12 assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então veja que é o que João está colocando, transmitindo essa visão para nós. A ira de Satanás contra os discípulos de Cristo, contra a mulher, por causa da ira contra o filho. Então já perseguiram os profetas e perseguirão os crentes também. Mais adiante, Jesus se volta para os discípulos, como João escreve, João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É essa a perseguição contra os discípulos de Cristo, contra a igreja, aqui a mulher da figura de Apocalipse. Mas a mulher recebeu 2 asas de águia para que voasse para o deserto. Uma cena que remete ao povo de Deus no Antigo Testamento, que era assim que ele era descrito. Começo mostrando isso em Êxodo 19, de 1 a 4. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então veja, foi assim quando o povo de Deus foi formado e levado para o deserto. Deus disse que fez isso com asas de águia. Mais tarde, pouco antes de entrar na Terra Prometida, no final dos discursos de Moisés, Deuteronômio 32, 11, nós lemos assim: Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Então, falando desse cuidado de Deus com essas asas de águia voando sobre os filhotes. E o renovo das forças, num texto bem conhecido nosso de Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está aí o povo de Deus. Nesse deserto, Deus havia preparado lugar para a mulher. Foi o que vimos atrás no versículo 6, onde ela é sustentada por 3 anos e meio, fora da vista da serpente. A serpente, então, tentou afogar a mulher com águas, como um rio que sai da sua boca. Mas a terra arrebata esse rio. Tendo falhado, tanto na tentativa de destruir o filho e no seu ataque à mulher, o dragão se irou contra ela e foi pelejar contra o restante da descendência da mulher. Entendemos com esta cena que, uma vez que ele não conseguiu derrotar a Cristo, Satanás dirige o seu ataque à igreja. Entretanto, o Senhor protege o seu povo e o sustenta com asas de águia no deserto. O deserto, como Israel peregrinando até a terra prometida, simboliza a caminhada terrena da igreja em meio a aflições. E a semelhança do sustento de Israel com o maná, o Senhor sustenta com o maná da sua palavra a sua igreja.
Nesse lugar que Deus preparou, a igreja habita longe dos ataques diretos de Satanás, por um tempo, tempos e metade de um tempo. As palavras de William Hendrickson, falando desse texto, diz assim: o diabo tenta afogar a igreja num rio de mentiras, desilusões, falsidades filosóficas ou sofismas, quer dizer, um jogo de palavras tentando adaptar um pensamento como se fosse uma verdade, não sendo. É uma falsidade filosófica. Utopias políticas, mostrando que um certo governo é que vai resolver tudo e não é. Dogmas apelidados de científicos, estabelece-se alguma coisa sem nenhuma prova e diz que é verdade, como evolução, que é chamado de teoria, mas para ser teoria era preciso comprovar alguma coisa nela, mas nada do que a evolução afirma tem um dos seus passos sequer comprovado cientificamente, apenas afirmado e ponto. Então, isso que acontece, o diabo tenta afogar a igreja num rio que sai da sua boca, um rio de falsidades, de mentiras. Mas a igreja não é vencida. Isso deixa o diabo furioso e o faz voltar os seus ataques aos crentes individuais. A igreja experimenta não só a perseguição de Satanás, mas o cuidado divino que a protege e impede o inimigo de destruí-la. Deus a sustenta com a sua palavra. E a gente pode remontar o povo de Deus no deserto, lendo Deuteronômio 8, 2 e 3. Deus diz assim ao seu povo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É esse o sustento da igreja. É a palavra de Deus que a sustenta protegida do maligno. Esse período é o mesmo período que a igreja, simbolizada pelas duas testemunhas no capítulo 11, proclama o evangelho publicamente. Então, esse tempos, metade de um tempo, é o tempo de proclamação da igreja. Depois disso, há 3 dias e meio, quando a pregação é calada. As duas testemunhas são mortas, é o que lemos no capítulo 11. E segue-se imediatamente o juízo, como a sessão anterior encerra. Esse tempo, que começa na primeira vinda de Cristo, seu nascimento, ministério, cruz, ressurreição, glorificação, até bem próximo da sua segunda vinda para o juízo final. É o tempo de pregação, de testemunho do Evangelho. Na última sessão desse livro, há também um longo período durante o qual a serpente é presa, 1000 anos, de maneira a não enganar as nações. Depois, Satanás é solto por pouco tempo. Lendo os primeiros versículos do capítulo 20, que é a última sessão, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Veja que a sequência que encontramos é a mesma, tanto na sessão anterior, que nós estamos estudando,
que é do capítulo 11 até o 14, quanto na última sessão, onde fala desse tempo. E nesse tempo final, breve, ele peleja contra a igreja. 3 dias e meio. E termina com a segunda vinda de Cristo para julgar o mundo e seus anjos. Então, nós podemos perceber nesta sessão, que vai do capítulo 12 até o 14, na sessão anterior, que termina no capítulo 11, na última sessão do livro, a mesma ordem. Um período longo com a proclamação do Evangelho, chamado de 42 meses, 1000 anos, um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias que a igreja é protegida. Nós vemos isso no capítulo 11, versículos 2 e 3. Aqui na nossa sessão, no capítulo 12, os versículos 6, 14 e capítulo 13, versículo 5. E na última sessão, no capítulo 20, de 2 a 5. Depois segue um período breve, 3 dias e meio. As 3 sessões falam disso, 3 dias e meio. Capítulo 11, versículos 7, 9 e 13. Capítulo 11, versículos 7 e 9, capítulo 13, versículo 7 e capítulo 20, de 7 a 10. E culminando com o dia do juízo. É assim que encerra a sessão anterior no capítulo 11, encerra essa sessão no capítulo 14 e aponta lá no capítulo 20, de 11 a 5. As 3 diferentes maneiras de designar esse período longo, chamado de milênio, que encontramos no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, se nós interpretarmos como um tempo, significando 1 ano, e tempos, 2 anos, apontam para um período de 3 anos e meio, que são 42 meses, ou 1260 dias, se a gente arredondar um mês como 30 dias. Então veja, é o mesmo tempo designado. 3 anos e meio são 42 meses, ou 1260 dias. Se olharmos esse tempo apontado à luz das Escrituras do Antigo Testamento, houve um período marcante de 3 anos e meio de aflição para o povo de Deus, no qual o poder da palavra de Deus foi exibido. São os dias do rei Acabe e do profeta Elias. Aliás, quando fala desse tempo, a sessão anterior, no capítulo 11, aponta para Elias. Diz assim, falando das 2 testemunhas: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, como fez Elias. Tiago, na sua carta, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A história começa a falar de Elias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e já começa falando muito pouco de Elias e principalmente da palavra de Deus. O capítulo de 1 Reis 17 começa assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Durante 3 anos e meio, Israel, que é a igreja no Antigo Testamento, foi perseguida. E nós vemos no capítulo 18 amostras dessa perseguição. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse homens à tua procura, dizendo: aqui não está. Fazia jurar aquele reino, aquela nação que te não haviam achado.
Agora tu dizes, vai, dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas e os sustentei com pão e água? Então veja, quando Elias manda anunciar que ele vai voltar depois de sumir por mais de 3 anos, o medo, porque os profetas do Senhor todos estavam sendo mortos, a igreja estava sendo perseguida, tentando calar o seu testemunho. Nós vemos no capítulo 18 de Reis, versículos 10 e 13. A igreja foi perseguida, Israel, mas não foi destruída. No mesmo capítulo 18, tem 2 pinceladas assim, versículo 4 e 39. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Percebem? Parece, embora perseguida, não foi destruída. O próprio Deus fala, se manifesta e no final o que vemos? O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mais tarde, quando Elias se esconde com medo, Deus ainda fala para ele: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. A igreja não foi destruída. Israel foi perseguido duramente nos dias de Acabe e Jezabel, mas não foi destruída. E mais, neste mesmo período, a palavra de Deus demonstrou seu grande poder. Nós vimos que Elias, como porta-voz, como boca do Senhor, disse que não haveria chuva pela sua palavra. No capítulo 18, do versículo 36 e 39, nós vemos uma descrição viva desse poder da palavra de Deus. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. O fato de não ter chovido e sustentado Elias maravilhosamente bem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então veja como o poder da palavra de Deus foi manifestado. E nesse tempo, nesses 3 anos e meio de dura perseguição e proteção, Elias foi sustentado miraculosamente. Deus havia dito para ele assim: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Quando o rio, por tanto tempo sem chuva, secou, Elias recebeu a ordem: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E quando estava perdendo tudo, há um registro ainda assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Deus sustentou Elias miraculosamente com sua palavra. E outros fiéis também foram protegidos, como lemos, e eu torno a repetir, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou
100 dos profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. Veja que esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que a igreja é protegida, sustentada, é uma figura que a igreja ia entender quando recebesse o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, vindo da prisão da parte de João. Porque ela já tinha um referencial, já falado grandemente, de maneira certa. Elias sempre foi o grande profeta, junto com Moisés, como referência para o povo. À semelhança disso, ao longo do presente, dessa atividade evangélica que nós vivemos, esse tempo presente que nós chamamos de milênio, que iniciou com a vinda de Cristo e vai quase até a sua volta, a igreja é perseguida, mas não é destruída. Enquanto isso, a palavra de Deus exerce a sua influência poderosa e o povo de Deus recebe dessa palavra nutrição. Esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a expressão usada pelo profeta Daniel. No capítulo 7, versículo 25, no capítulo 12, versículo 7, que eu leio para os irmãos. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Veja que Daniel usa essa mesma expressão que João então toma e Jesus reafirma ao dar este livro para João, para falar do período do anticristo. Porque Daniel falava disso, dos santos serem entregues nas mãos desses malignos. E mais ainda, destruindo o poder do povo santo. Como nós vimos na sessão anterior, as 2 testemunhas que a igreja com o corpo estirado no chão, seu cadáver exposto em praça pública e todo o mundo ímpio festejando a sua morte quando o evangelho é calado. É para falar do período do anticristo. Estes 3 anos e meio não são um tempo que está por vir. Porque como João já tinha enfatizado na sua primeira carta, muitos anticristos já tinham surgido. 1 de João 2,18, ele diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então já está aí a presença deles. Mais ainda, esses 3 anos e meio é o tempo que a igreja está pregando, e o anticristo está lá. Está entre nós, está no mundo. Aliás, o espírito do anticristo está no mundo é uma expressão que João usa na sua carta mais adiante no capítulo 4, versículo 3, quando ele diz: E todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Já há a oposição a Cristo, a oposição à igreja, desde que Jesus subiu ao céu, e vai acontecer até a volta. É certo que bem próximo isso vai se intensificar nesses 3 dias e meio. Nós vivemos isso. Mas esse período de 3 anos e meio, que se refere à época do Evangelho, que é seguida pelos 3 dias e meio, quando o mundo anticristão vai silenciar a voz do Evangelho, a igreja é protegida, é sustentada,
com Cristo Jesus, o pão do céu, com a sua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. A igreja, por mais perseguida, não é destruída, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. João avisa a igreja, naqueles dias que está sendo perseguida, que isso é sinal do ódio contra Cristo por parte do maligno. Por isso, o mundo nos odeia. Por isso, aqueles que não andam com Deus, se opõem a Deus, também se opõem à igreja. Só que a igreja vai passar disso ilesa. Como nós vimos lá atrás, ela foi contada, selada, medida, protegida, guardada. E aqui está, ela é levada para um deserto, mostrando as agruras, mas ela é sustentada por 1260 dias, por todo o tempo do testemunho do Evangelho. Descanse no Senhor. Persevere. Mostre com seu testemunho que você não tem medo de falar de Cristo, não ama mais a vida do que é Cristo, porque Cristo é sim a nossa vida. Ele disse isso aos seus discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então é só indo a Cristo que estamos realmente na vida. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez. Deus, como vimos neste livro, a igreja sofre junto com o mundo ímpio por várias coisas e calamidades como a que vemos agora. E não só isso. Sempre tentarão desacreditar a mensagem da igreja, afogá-la com tantas coisas, com desdém, criando novas filosofias, novas formas de pensar, inculcando nas pessoas à nossa volta. Mas a igreja nunca será destruída. Continue dando o que ela sempre precisou, como vemos numa oração unânime da igreja, pedindo coragem para, diante da perseguição, testemunhar de Cristo. Que o Senhor também nos dê o sossego do coração ao passarmos por tantas provas que estão presentes em toda a nossa carreira cristã, mas ao mesmo tempo a ousadia, a coragem de falar da razão da esperança que há em nós, que é a obra do Teu Filho em nosso favor, o Evangelho, as boas novas de que as nossas culpas foram pagas e o acusador não tem mais acusação. Foi tirado o seu lugar para nos acusar, porque Cristo já pagou as nossas culpas, estamos perdoados, declarados puros, justos. Ninguém tem acusação contra os que receberam Cristo Jesus, creram na sua expiação. Abençoa assim a tua igreja hoje, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Mediador. Amém, Senhor.